Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo em mais essa manhã, na qual nos deparamos com um momento de reflexão, refletirmos na palavra do Senhor, né, sobre sua vontade, sobre sua soberania, né, tema esse que temos ao longo dessas últimas semanas trabalhado, né, tema esse que é tão vasto, né, que dificilmente conseguiremos aprender tudo, né? Mas nos esforçaremos para aprender o máximo possível, né, dentro desse ambiente, né, que é o ambiente online. Mas, meus irmãos, antes de começarmos, vamos orar ao Senhor, agradecê-lo nesse momento por essa oportunidade. Curve sua cabeça, né, e oremos juntos ao Senhor. Santíssimo Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, neste momento, pela Tua misericórdia, por Tua graça. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude a prosseguir, nos ajude na caminhada, que Teu Espírito Santo nos ilumine na compreensão desta doutrina que nos é preciosa. Ó Deus, é assim que nós te oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, e para que possamos começar como introdução, né, ao nosso estudo, abramos as nossas Bíblias lá em Deuteronômio, capítulo 29, versos 29. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Esse será o nosso texto base para hoje, o texto ao qual nos ajudará nesse estudo. E assim que você achar, se localizar aí na sua Bíblia, no verso 29, leamos juntos. E diz assim, no verso 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Né? Esse é o texto que nós usaremos hoje, né? Hoje, meus irmãos, encerraremos a fala sobre as definições, né, da vontade de Deus, da vontade soberana de Deus. Como nós vimos lá na primeira semana, a vontade de Deus, ou os elementos, né, os atributos da soberania de Deus se dividem em vontade soberana e poder soberano de Deus. E nós iniciamos esse processo falando sobre a vontade de Deus e nos seguindo pelo caminho daquilo que pode ser definido, ou as distinções dessa vontade, né? E nós vemos ao longo desse caminho. Por isso, precisamos, antes de adentrarmos ao último tópico, ao último ponto, precisamos fazer um pequeno resumo daquilo que nós vimos até aqui, né? Vimos nas primeiras semanas falar sobre vontade decretiva e vontade preceptiva. Na segunda semana, nós ouvimos também falar sobre vontade de prazer e vontade de propósito, né? A vontade decretiva e a vontade de propósito estão em total harmonia, pois elas se referem à vontade de Deus, que nunca deixará de ser feita. Elas se comunicam e nos mostram tudo aquilo que Deus decidiu fazer. Aqui, meus irmãos, Deus pode fazer o que Ele quer, né? Como Ele quer, quando Ele quer, e se fará através de alguém ou não, né? Esses são os decretos, os propósitos eternos do Senhor estabelecidos antes da criação do mundo, né? Essa é a vontade do Senhor. E podemos ver essa vontade soberana manifesta, né, ou sendo expressa lá no livro de Jó, né, quando nós vimos aquele diálogo entre Deus e Jó, lá em Jó 38, abra comigo, se você puder. Jó 38, do verso 1 até o verso 11. Né? Acompanhe comigo aí. Jó, capítulo 38, do verso 1 ao verso 11.
E diz o seguinte: Deus, ou melhor, depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que as sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou que lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando rompeu a madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura, escuridão por fralda. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos às portas. E disse: até aqui verás e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. E o texto segue com um diálogo do Senhor sobre do grande poder do Senhor, e de que Jó não tem nenhuma participação com isso. Já vimos as vontades preceptivas também, isso na semana passada, e a vontade do prazer. E o que essas duas vontades têm em comum é unicamente o fato de que nem sempre elas realizarão-se, porém não podemos confundir. O fato dessas duas vontades nem sempre se realizarem não quer dizer que elas sejam iguais, Porque, por exemplo, a vontade preceptiva fala da vontade de Deus descrita em forma de preceitos, aos quais Deus quer que os homens cumpram. Por exemplo, os preceitos que nós encontramos nas Escrituras. É a vontade de Deus, são os preceitos aos quais Deus nos comunica a toda a humanidade, e esses preceitos devem ser cumpridos. Porém, nem sempre todos e toda a humanidade pensa ou pretende cumprir esses preceitos. É um dever ao qual o Senhor nos põe através da sua vontade preceptiva para que toda a humanidade caminhe segundo a sua vontade. É algo que nós devemos nos ater como regra de fé e prática. E esse ideal, esse princípio deve se estabelecer ainda de maneira mais contundente ou de maneira mais precisa na vida dos crentes, daqueles que são chamados povo de Deus, igreja de Deus, que devem se esforçar para cumpri-los. Todavia, a satisfação dessa vontade, ela não é possível através de um homem. Ela só é possível através de Cristo, que derrama sobre nós a sua justiça, pois, como nos diz Tiago, no capítulo 2, versos 10, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, nenhum homem é capaz de cumprir toda a lei integralmente, sem falhar em nenhum ponto. Porque o próprio texto diz que se cumprimos 9 mandamentos e falhamos em um, então já descumprimos os outros mandamentos. Só Jesus Cristo é capaz de cumprir integralmente essa vontade, a vontade do Pai, que está expressamente revelada no Filho. Já a vontade do prazer não pode ser comparada à vontade preceptiva, pois ela tem a ver com o que Deus deseja de maneira ideal. Quando nós vemos lá o texto de Ezequiel,
capítulo 18, versos 23 e 32, e Ezequiel 33, 11. Quando nós vemos lá que Deus não tem prazer com a morte do ímpio, mas antes deseja que ele se converta. Esse é o ideal do pensamento de Deus, porém, nem sempre isso vai se concretizar, porque o próprio Deus, como nós vimos na semana passada, decidiu não se satisfazer, em salvar a todos. A ideia é aqueles que prerrogam a ideia de um panteísmo. A ideia é que alguns se prerrogam a ideia do universalismo, de que no final das contas Deus vai salvar todo mundo. Não é isso que esse texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que não há um prazer em Deus em matar um ímpio. Mas antes, o prazer do Senhor está em que aquele que está caído em pecado se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e volte para Ele. Esse é aquilo que o Senhor tem como prazer. Por isso, nós não podemos confundir esses dois conceitos que têm um ponto em comum de não se realizarem algumas vezes, mas isso porque o próprio Deus assim determinou. Ele propriamente não quis que isso se realizasse em alguns, mas em outros, por sua própria vontade também, quis que isso se realizasse. Pois bem, meus irmãos, isso foi o que nós vimos até aqui. Desde a semana, desde o início do mês, nós temos trabalhado, ou melhor, desde o início do nosso tema, melhor dizendo, nós temos trabalhado nessa questão. Mas hoje, veremos a última das distinções aplicadas à vontade de Deus, no que podemos chamar de vontade secreta e vontade revelada. Vamos lá voltar para o nosso texto de Deuteronômio, leremos novamente e vamos passar para esse ponto e veremos como esse texto irá nos auxiliar na compreensão dessas duas vontades. Deuteronômio capítulo 29, verso 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra desta lei. Vejamos que isso aqui, e hoje, meus irmãos, essa vontade secreta e a vontade revelada de Deus, essas duas expressões podem ser vistas claramente no texto que nós lemos, de Deuteronômio. Seus próprios nomes já nos dão um sentido do que se trata, de uma vontade secreta e de uma vontade revelada. Mas, para nossa melhor compreensão, vejamos algumas, ou a sua definição. No que se refere à vontade secreta, pode ser definido como os segredos de Deus a respeito da vida de seus seres criados. Diferente da vontade decretiva e da vontade de propósito, que se referem à vontade em geral de Deus sobre a vida do mundo e o destino do seu povo, a vontade secreta é aquilo que Deus faz em oculto em nossas vidas, na nossa vida pessoal, e que estarão ocultas a nós até que elas finalmente aconteçam. É aquilo que Tiago, novamente, dessa vez no capítulo 4, verso 14, diz que somos apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. O mesmo Tiago também nos diz que uma vida que não se assenta, ou que não se atenta, melhor dizendo, para essa verdade, é uma vida de vangloriosas pretensões. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que vai acontecer logo após. A segunda-feira nos revelam muitos mistérios que irão acontecer. O dia de amanhã pertence a Deus. E eles nos serão revelados a partir de que eles aconteçam. E isso implica que o Senhor, enquanto nós estamos vivendo, está agindo ativamente em nossas vidas, está operando a sua vontade em nossas vidas. Mas não cabe a nós saber antes de que isso aconteça. Já no que se refere à vontade revelada, em nosso texto, Deuteronômio 29,
vemos que o autor expressa uma vontade dada a nós para servir de orientação, para que possamos cumprir a sua lei. Essa vontade revelada são as suas normas, os quais devem ser obedecidas, né? Como normas de comportamento, normas de vivência, normas sociais, normas de educação, né? Esses são os preceitos revelados, aquilo que nós já sabemos, né? É justamente isso que recomenda Paulo lá quando ele escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 17, ele diz: procurai compreender qual a vontade do Senhor. Porém, o que precisamos parar para pensar é que vontade é essa que Paulo está dizendo. Paulo está se referindo a uma vontade oculta do Senhor, que ainda há de se revelar, ou Paulo está se referindo à vontade de Deus já revelada, expressa na sua lei, né? E tentaremos pensar nesses dois pontos, né? Em primeiro lugar, a vontade revelada de Deus, se é que Paulo está se referindo a ela, está dizendo que devemos buscar entender qual é o modo aceitável a Deus, né? O que é aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, os seus preceitos para as nossas vidas. Por exemplo, meus irmãos, e pensando nisso, em buscar a vontade do Senhor, né, dentro daquilo que já nos foi revelado, nós, por exemplo, não precisamos perguntar a Deus sobre questões básicas. Por exemplo, não precisamos perguntar a Deus se devemos amá-lo, né? Ou se devemos amar o próximo, se devemos cumprir os seus mandamentos. Não precisamos perguntar a Deus, por exemplo, se devemos ser santos, né? Coisa que a sua palavra já nos deixa claro, como por exemplo o texto de 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 6, que diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, né? Veja que esse texto deixa claro a vontade do Senhor, a vontade do Senhor revelada em sua palavra, de que sejamos santificados, que nos abstenhamos da imoralidade sexual e que cada um controle-se a si mesmo, cada um possua seu autocontrole, né? Porém, meus irmãos, se o que Paulo está pensando ao dizer que devemos buscar a vontade de Deus é a sua vontade que por um momento está oculta a nós, então essa vontade pode estar relacionada com o projeto estabelecido de Deus para as nossas vidas, né? A ideia de que Deus tem um projeto estabelecido para nós, mas que até um determinado momento nós não os conhecemos, né? Dada ao prolongar da nossa vida, né, o distanciar da nossa história, Deus irá nos colocar e nos revelar aquilo que Ele planejou para nós, né? Seja uma carreira promissora, seja um ministério, seja a família, né? Tudo isso o Senhor já sabe o que vai acontecer. O Senhor já decretou aquilo que iria acontecer, e isso irá acontecer por meio pelos meios que Ele mesmo determinou e pelo tempo que Ele mesmo determinou, né? Mas esse tipo de vontade nos será revelada. E se é isso, né, como eu disse, se é isso que Paulo está dizendo, então essa vontade pode estar relacionada justamente a esse projeto. Todavia, essa vontade não está revelada nas Escrituras, né? Não podemos acessá-la de maneira fácil, apenas virando a página, né, as páginas. Não há um livro que nos fale sobre os planos do Senhor para as nossas vidas, né? Por isso, é perfeitamente aconselhável e justo que os crentes, nós, peçamos orientações a Ele, né? O Tiago, mais uma vez, lá no capítulo 1 agora, verso 5, diz que nós devemos buscar, se queremos sabedoria, devemos buscá-la do Senhor, que a todos a dá de maneira generosa,
né? Então, é altamente aconselhável buscarmos a orientação do Senhor para aquilo que é a sua vontade, mas que não nos foi revelada, né? Por isso, né, dessa maneira, podemos perguntar ao Senhor, por exemplo: Senhor, é da tua vontade que eu me case com tal pessoa? Senhor, que profissão eu devo seguir? Senhor, tal decisão que influenciará em algum tipo de mudança significativa na minha vida é da tua vontade, né? O crente pode e deve buscar a direção do Senhor, pois no exercício da obediência, quando não sabemos a decisão do Senhor, a vontade do Senhor de forma clara, né, devemos buscá-la. Ainda assim, precisamos ter em mente que, em alguns casos, mesmo buscando a vontade do Senhor, nós poderemos nos frustrar, né? Quando, na verdade, deixamos de nos orientar pela vontade do Senhor e nos deixamos levar por impressões, né? Nossas próprias impressões, que, na verdade, são ou podem ser expressões da nossa própria subjetividade, ou um resultado dos nossos próprios desejos, né? Aquela ideia, né? Senhor, eu gostaria tanto de uma namorada, mas você tem medo da qual o Senhor irá apontar, né? Então você tem um projeto na sua mente, você idealizou uma pessoa na sua mente, mas talvez essa pessoa não seja a pessoa que o Senhor quer para você, né? Então você desenvolve um pensamento baseado não na vontade do Senhor, mas nos seus próprios desejos íntimos, né? O nosso texto, o texto que nós lemos em Deuteronômio 29, diz que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. Mas isso não quer dizer ou não nos impede de buscar o Senhor as respostas para as questões ainda não reveladas na nossa vida. Afinal, depender do Senhor, né, e do seu direcionamento é totalmente coerente com aqueles que creem na soberania de Deus, com aqueles que buscam viver na dependência do Senhor, né? É isso que nós fazemos, né? Quando o crente busca o desígnio do Senhor para alguma determinada função, isso é resultado da sua dependência do Senhor, de que ele crê que é o Senhor, de sua maneira soberana, que o direciona, né? Isso é ser crente, né? Isso faz parte do processo de amadurecimento, né? Por isso, meus irmãos, é vital para nós, enquanto Igreja do Senhor, enquanto povo de Deus, entendermos a soberania do Senhor, entendermos a vontade do Senhor. Lógico, como eu já disse, nós não conseguiremos entender a vontade do Senhor em sua totalidade, né? Mas se entendermos os elementos aos quais o Senhor nos proporciona entender, então, meus irmãos, poderemos crer de maneira mais efetiva e poderemos descansar no Senhor. Mas, meus irmãos, a nossa pergunta é: como podemos, então, a partir desses elementos que nós vimos até aqui, como podemos aplicar esses conceitos em nossas vidas de maneira prática? Como se dará isso de maneira prática em nossas vidas? E aqui eu gostaria de deixar 3 princípios, né, para que nós possamos viver uma vida ao qual a vontade do Senhor é aquilo que deve de fato nos direcionar, né? Nas questões reveladas, né, nos basear na sua palavra. Nas que ainda não foram reveladas, buscar ao Senhor em oração, né, buscar o seu direcionamento, e Ele certamente nos direcionará. Isso também, meus irmãos, devemos buscar ao máximo, né? Como eu disse, algumas vezes nós, mesmo buscando isso, nós iremos falhar, né? Porque precisamos ainda nos livrar de muitas amarras que nos levam muitas vezes a pecar contra Deus, né? Então, nessa tentativa de buscarmos a vontade do Senhor, de buscarmos o melhor
a melhor decisão para questões das nossas vidas, do projeto de que Deus tem para nossas vidas, aos quais, ao longo desse processo, o Senhor está nos revelando, né? Eu gostaria, então, de deixar esses 3 princípios. Em primeiro lugar, procuremos conhecer a vontade do Senhor, né? Lá em Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 10, Paulo nos diz que, por esta razão, também nós, desde o dia em que o vimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vejam, meus irmãos, que Paulo deixa claro que o fim do conhecimento da vontade de Deus é uma vida que agrada ao Senhor. Entendem? Se nós compreendermos que a necessidade de buscarmos a vontade do Senhor, nós conseguiremos viver uma vida que agrada a Deus, uma vida digna do Senhor. Entendem como isso é importante para a nossa vida cristã? Por isso Paulo diz, busquemos conhecer a vontade do Senhor. Em segundo lugar, devemos nos esforçar por descobrir a vontade do Senhor. E aqui é o desafio ao qual eu falava no início, né? Onde nós devemos tomar mais cuidado, né? E a ideia de uma revelação, né? Aquilo que alguns crentes têm chamado de revelação, alguns chegam, Deus tem uma revelação para você hoje, né, sobre aquilo que você está planejando, e meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com isso. Né? Eu não estou dizendo que Deus não pode usar alguém para nos trazer uma palavra, porém, nós devemos lembrar que o Senhor jamais irá se contrapor com a sua própria vontade. Né? O Senhor só pode ir em favor da sua vontade e jamais contra ela. Por isso nós precisamos entender que quando buscamos e nos esforçamos em buscar a descoberta da vontade de Deus, nós precisamos seguir princípios que estejam em conformidade com a sua palavra. Né? O Senhor, como ele diz, o Senhor não vai se anular. Então nós devemos tomar cuidado com isso. E meus irmãos, quando buscamos essa vontade, nós, como eu já disse, algumas vezes falharemos, mas podemos usar métodos para tentar buscar aquilo que é o mais próximo da vontade de Deus. Né? E por exemplo, há algumas perguntas que nós podemos fazer aos nossos projetos, às nossas tomadas de decisão. Né? E isso, meus irmãos, eu quero deixar claro que não é algo que será evidentemente garantia de 100% de eficácia. Né? Não é porque nós faremos essas perguntas que tudo será sempre certo. Né? Às vezes nós iremos tomar decisões erradas, porém precisamos, ao tomar decisões erradas, decisões que não estão em conformidade com a vontade do Senhor, nós devemos nos arrepender e voltar para o Senhor. E meus irmãos, essas perguntas, porém, podem nos livrar de muitas ciladas, né? Então, por isso, seria algo que eu recomendaria para os irmãos. Toda vez que você for tomar uma decisão, faça essas perguntas, né? Se faça, na verdade, essas perguntas. A primeira delas é o que eu quero fazer é legítimo? Está baseado na palavra do Senhor? Né? Por exemplo, tem bases bíblicas que me dão aval para fazer? Eu estarei cumprindo a lei, né, como cidadão ao fazer isso? Se sim, então eu posso fazer a segunda pergunta. Traz edificação para mim o que eu quero fazer? Isso que você quer tomar de decisão vai te edificar?
seja uma nova carreira que você queira seguir, seja um sonho, seja uma viagem, isso vai te edificar? Se sim, você pode fazer a próxima pergunta, se não, você descarta. Será de grande ajuda para outra pessoa o que você vai fazer? Isso, de alguma maneira, que você quer tomar uma decisão, vai ajudar alguém. Ainda que essa ajuda não seja uma ajuda efetiva agora, mas que isso em algum momento vai ajudar alguém. Você vai poder aconselhar alguém em algum momento baseado nessa decisão que você vai tomar, ou você vai ajudar alguém com isso. Né? É como a ideia de alguém que quer comprar um carro, né, e pede a Deus um carro: Senhor, me dá um carro para usar na tua obra. Mas aí o cara não tem coragem de dar uma carona, entendeu? Não se baseia, não está em conformidade com a vontade do Senhor. Né? Mas se sim, se isso irá abençoar a vida de alguém em algum momento, então isso está mais próximo da vontade do Senhor. Quarta pergunta que nós podemos fazer: há perigo de me tornar escravo do que eu quero fazer? E isso é algo importante, meus irmãos. Algumas decisões que nós tomamos nas nossas vidas podem nos escravizar para sempre, né? Podem nos levar ao pecado. Então nós devemos nos perguntar: isso pode me escravizar? Isso pode me tornar refém? Se sim, então eu descarto. Se não, então eu posso fazer a última pergunta: isso trará a glória de Deus? Eu glorificarei ao Senhor com essa decisão? Com essa coisa que eu vou fazer? Com essa coisa que eu vou comprar? Então, são perguntas que podem nos ajudar. Né? Talvez você tenha outras perguntas melhores, né? Mas se questione e evitemos tomar decisões baseadas em coisas frágeis, mas busquemos a vontade do Senhor. Busquemos incessantemente a vontade do Senhor. E por fim, meus irmãos, em terceiro e último lugar, já que buscamos a vontade do Senhor, já que nos esforçamos em conhecer a vontade do Senhor, só nos resta agora praticar a vontade do Senhor. Né? E Paulo nos diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O fim de que busquemos fazer a vontade do Senhor, como nós já vimos, tem um fim de que nós sejamos aperfeiçoados de modo digno do Senhor, para a glória de Deus. Olha aí, a ideia de glorificar ao Senhor de novo. Né? A nossa caminhada e o projeto do Senhor está alicerçado nisso, de que nós estejamos sendo aperfeiçoados para que naquele dia nós sejamos apresentados ao Senhor, como diz aqui Paulo, homens de Deus, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. É isso que nós precisamos buscar quando buscamos a vontade do Senhor. Buscar aquilo que nos faça crescer como homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Certo? Meus irmãos, e aqui nós ficamos até o nosso próximo encontro na semana que vem. Foi um prazer estar com vocês aqui de novo. Que Deus os abençoe, meus irmãos. E na semana que vem continuaremos com o nosso estudo sobre a soberania de Deus e sobre a vontade do Senhor. Meus irmãos, curve sua cabeça se você puder. E nesse momento vamos orar mais uma vez ao Senhor. Amém? Santo Deus e amado Pai, te pedimos a Tua graça, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver, Senhor. Buscar a Tua palavra, a compreender a Tua vontade, a buscar a Tua vontade e praticar a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, nos ajude. Deus, pois somos tão frágeis. Sem Ti, ó Deus, nada podemos fazer. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Fortalece a Tua igreja. Nos abençoa, Senhor. E é assim que nós te oramos e te bendizemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima semana.